Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Maurício Manzali e nesta oportunidade eu lhe apresento a unidade 1 da disciplina Homem e Sociedade. É uma disciplina que ela versa sobre questões relacionadas à antropologia, antropologia cultural e, na verdade, ela procura estudar os ambientes em que estão inseridos os seres humanos, né? Em que ambientes são esses? Ambientes sociais, né? O ser humano, o indivíduo, ele nasce e ele já é inserido num processo de socialização. E esse processo de socialização ele começa com a família e depois ele vai para todos os ambientes da vida coletiva. Então, essa disciplina ela procura estudar a relação do homem com a sociedade e como essa relação ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, é uma disciplina que ela olha para o ser humano, para a cultura e para a sociedade. E com qual objetivo? Né? Olhar o ser humano, olhar a cultura e olhar também a sociedade, com o objetivo de abordar a natureza social do ser humano e observar as características e comportamento da espécie do ser humano, ou seja, aquela característica que é inata ou aquilo que é adquirido a partir de uma experiência social. E a experiência está relacionada, obviamente, com a questão da vivência. Então, algumas características do ser humano, elas são inatas, né, já vêm com o ser humano desde o seu nascimento e o seu desenvolvimento de forma natural. Outras características, outras habilidades, outro conjunto de normas, né, de condução da vida e condução da vida individual dentro da sociedade, vem através da aquisição de costumes, aquisição de valores, ou mesmo através das crenças que essa sociedade possa vir também a desenvolver. Portanto, esse é um debate, né, que é comum em nossa vida social, ou seja, a inserção do ser humano no seio social. Pois o ser humano sempre procurou resposta para fenômeno como criminalidade, genialidade ou mesmo heroísmo. Né? Por que existe, né, nas sociedades a questão da criminalidade? Né? Por que existe nas sociedades anomalias sociais que fazem com que a conduta do ser humano não seja aquela correta dentro do convívio social em que ele foi inserido? E essas são inquietações que surgem dentro do próprio seio social, né? Por que acontecem os desvios de caráter ou por que acontecem os desvios na condução social, ética e moral de uma sociedade e do convívio harmonizado dessa sociedade? E, portanto, o que determina que algumas pessoas desenvolvam comportamentos desse tipo? É a sua natureza? É a influência do meio social? Então, essas anomalias, né, a natureza do ser humano que o leva para essa anomalia social, ou é o meio que conduz o ser humano para alguma dessas anomalias? Então, são inquietações que surgem, né, dentro do estudo da relação do homem com a própria sociedade. E essas inquietações são trazidas pela disciplina também, não no ponto de vista de respostas prontas, né? Respostas concretas, respostas prontas, mas sim do ponto de vista de elevação do pensamento acerca dessas inquietações. E da elevação do pensamento, tentar buscar respostas, portanto, para as inquietações que são colocadas. E para as ciências sociais, somos todos animais culturais, capazes de produzir conhecimento, mas dependentes do aprendizado social, que é a socialização. Então, os seres humanos, eles são considerados, né, pelas ciências sociais, ou mesmo pela antropologia, eles são considerados como animais, mas animais diferentes daqueles propriamente ditos como animais, né? Os seres humanos, eles são animais culturais, ou seja, eles produzem conhecimento a partir do meio em que eles estão inseridos. E desde o surgimento da nossa espécie no planeta, desse animal cultural, temos observado que o ser humano surpreende por suas capacidades de inteligência. Então, dentro desse aspecto de socialização, o ser humano ele desenvolve conhecimento a partir da aplicação da inteligência que ele tem. Ou seja, a inteligência, né, todo mundo nasce com uma certa inteligência. Alguns aplicam mais, alguns desenvolvem mais,
outros são mais reclusos ao uso dessa característica do ser humano. E aí, então, as ciências sociais também procuram buscar respostas para isso, para a aplicação da inteligência ou não. E essa diferença em relação às outras espécies, ou seja, esse animal social, esse animal cultural, que é o ser humano, o diferencia de outras espécies dos animais, ela foi garantida pelo desenvolvimento de armas sociais. A exemplo da comunicação, a exemplo da cooperação e a exemplo da capacidade de estabelecer regras de convívio coletivo. Então, o ser humano ele desenvolve algumas armas, né, que são chamadas aqui pelas ciências sociais ou mesmo pela antropologia, são chamadas de armas sociais, e essas armas sociais dão ao ser humano, então, uma diferenciação em relação aos outros animais que são dados também no planeta. O processo de comunicação, ou a comunicação verbal, ou a comunicação escrita, ou a comunicação por gestos, né? A comunicação por gestos, ou mesmo a comunicação pelo olhar, né? O fato de uma pessoa olhar de uma forma mais firme para outra pessoa, aquilo já comunica alguma coisa. A fala mais grossa, mais forte, mais firme, ou a fala às vezes um pouco mais branda. A forma da escrita, uma escrita mais forte, uma escrita mais leve, uma letra mais quadrada, uma letra mais redonda. Tudo isso é um aspecto de aculturação, ou seja, as pessoas elas se envolvem num processo cultural, elas absorvem um determinado processo cultural do meio em que ela vive e ela gera, então, um aspecto de comunicação. E isso está relacionado, obviamente, com a questão da cooperação também. Os seres humanos, esses animais culturais, eles cooperam entre si partindo do pressuposto da interdependência, né? O ser humano ele é dependente do meio social que ele vive, mas além de termos a noção da dependência do meio social, é preciso ter também a noção da interdependência desses seres dentro do meio social em que eles convivem. Portanto, tudo isso só foi possível pois o comportamento humano, diferentemente de outras espécies que vivem coletivamente, foi orientado pela cultura ao invés do instinto. Então, a questão da cultura ela está enraizada no desenvolvimento desse ser humano, no desenvolvimento desse animal cultural do qual nós estamos falando. E é exatamente isso que acontece com o conjunto das nossas espécies, ou seja, a questão da cultura, da inteligência, das habilidades que são colocadas à disposição das sociedades. Se o ser humano não tivesse desenvolvido a vida em sociedade baseada na cultura, provavelmente nossas capacidades de inteligência sequer seriam exploradas. Então, a questão da cultura está relacionada com a questão da inteligência. E é importante perceber que é comum o pensamento que existem pessoas ou sociedades naturalmente mais dotadas de pessoas inteligentes. Quer dizer, há um senso comum, né? há uma espécie de ditado popular, vamos dizer assim, de que algumas sociedades são mais inteligentes do que outras, ou que alguns membros dentro de uma sociedade sejam mais inteligentes do que outros membros inseridos nessa mesma sociedade. E aqui é onde a antropologia vê que isso é um ditado popular, um senso comum meio que infundado, vê até com certo preconceito, né? E aí eu chamo você para refletir sobre a importância da cultura para organizar os grupos humanos, né? De que forma a cultura ela ajuda a organizar os seres humanos, os grupos humanos, e de que forma a cultura ajuda também os seres humanos a desenvolver a sua inteligência, trazer a inteligência um pouco mais para frente. Então, pois bem, né, isso é parte de um preconceito infundado. Que preconceito infundado é esse? Que existem grupos sociais mais inteligentes do que outros grupos sociais em relação a esse animal cultural que nós estamos falando. E pela antropologia, isso é denominado pelo conceito de etnocentrismo. Então, a antropologia, principalmente a antropologia cultural, ela trabalha muito com esse conceito, com esse termo, essa palavra, o etnocentrismo. E aí nós vamos nos remeter ao etnocentrismo um pouco mais adiante ainda nessa aula.
Então, todas as capacidades que decorrem da inteligência dependem de nosso convívio coletivo e das necessidades ou exigências impostas por esse modelo de vida. Então, a cultura, o desenvolvimento da cultura no seio de uma sociedade é um modelo de vida, é um modelo de desenvolvimento da própria sociedade. Apenas dessa forma, nossos antepassados puderam deixar uma herança importantíssima, baseada na acumulação de conhecimento, nas tradições e nos laços sociais. Então, nós temos a noção de que o desenvolvimento das sociedades para o futuro, ela é, na verdade, uma repetição daquilo que as sociedades do passado fizeram. Mas eu não posso dizer que é simplesmente ou somente uma repetição. Na verdade, é uma repetição melhorada daquilo que foi efetuado pelos nossos antepassados. Então, todo o processo de conhecimento, aplicação de técnicas, aplicação de conhecimentos lá de trás, eles são presentes na atualidade, porém, adaptados ao mundo moderno. Eu não posso mais pensar numa produção agrícola, numa produção mecânica, numa produção industrial, exatamente da forma como acontecia há 100 anos atrás. Ela acontece da mesma forma, só que agora mais adaptada à questão da contemporaneidade. E, portanto, nós precisamos da história, das experiências das gerações passadas, da capacidade e de nos educarmos mutuamente. Portanto, dependemos da cultura. Voltou a questão da cultura aqui. E, antropologicamente, a cultura ela foi definida pela primeira vez no século XIX, por Edward Taylor, como um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Então, nós temos aqui uma definição de cultura. Tudo em nossa vida coletiva, desde a língua com a qual nos comunicamos, os hábitos rotineiros de alimentação e vestuário, nossa moral, enfim, tudo o que compartilhamos ao viver em sociedade e que podemos observar que se repete na maioria dos indivíduos do nosso grupo, é resultado de um processo de aprendizagem. Então, aquilo que fazemos na atualidade nada mais é do que um processo de conhecimento acumulado através da aprendizagem, da verificação do passado. Então, ou eu verifico da forma com que o passado se comportou, para que eu possa, então, me comportar da mesma forma e levar isso para o presente e para o futuro. E o processo pelo qual o indivíduo aprende, passa pela socialização. Não tem como se aprender em isolamento. Um processo de convívio moral, convívio social, costumes, cultura e assim por diante, passa, na verdade, por um processo em que o indivíduo ele se transforma um membro da sociedade. E o indivíduo se transformando um membro da sociedade, ele faz parte agora dessa socialização. E a socialização, ela tem início com as exigências de conduta dentro da família. Então, o primeiro seio social de uma pessoa é a família. Depois da família, o outro seio social vai ser o quê? A escola, para onde nós temos um outro convívio social. E aí depois nós somos inseridos em outros grupos. Que grupos são esses? Aqueles grupos dos amigos, aqueles grupos dos colegas, aqueles grupos do trabalho, até aquele grupo que eu vou constituir uma outra família e assim por diante. Então, o processo social, ele envolve diferentes ambientes em que o ser humano esteja inserido. E a socialização, ela parte do princípio de uma rotina. Inicialmente, o indivíduo ele é inserido num processo rotineiro de costume, de cultura, de valores, e depois ele absorve essa questão da rotina como um processo natural. Então, inicialmente eu sou inserido num ambiente que eu tenho que observar como que as pessoas se comportam, como que é o comportamento social dominante daquele ambiente que eu esteja inserido, para depois eu internalizar aquele comportamento como uma questão extremamente rotineira e aí ela é levada para a minha vida como um todo. Dito isso, passamos então à nossa primeira interatividade da aula. Segundo os estudos antropológicos, as diferenças de comportamento dos seres humanos podem ser explicadas por
A. Determinismo geográfico. B. Determinismo biológico. C. Traços psicológicos e de caráter. D. Cultura. E. Contracultura. Daqui a pouco eu retomo a aula.